Pessoal, então, para que a gente obtenha o resultado do gradiente linear e para que vocês entendam o funcionamento da ferramenta gradiente linear no Illustrator, eu preparei para vocês esse exemplo simples, né, de uma figura vetorial que se vale desse recurso. Muito bem, vamos lá. Para que a gente faça esse tubo, necessariamente eu vou precisar da ferramenta de elipse, então a gente vai começar com uma elipse. E eu vou pintar essa elipse com um tom cinza escuro. Legal. Então, eu fiz a parte superior em cinza. E eu vou reproduzir a parte de baixo com o Shift apertado e o Alt, sem soltar. Ok. O que eu preciso fazer agora? Ferramenta de seta branca. Vou na parte de... Primeira coisa, botão direito, jogar para baixo, o de baixo. E aí sim, setinha branca. Clico na elipse de baixo, apago o elemento do centro, vou na minha ferramenta de caneta e vou preencher o que resta ou o que falta do corpo do meu tubo. Maravilha. Esse segmento da parte superior, eu vou deixá-lo um pouquinho mais claro. Lembrando que eu estou trabalhando com a paleta de cor Grayscale, então se você olhar aqui o Color, eu estou com Grayscale. E agora eu vou deixar um tom um pouquinho mais escuro para simular a boca do tubo. Então, seleciono esse elemento, Ctrl C, Ctrl F, eu copiei e colei um em cima do outro. Aperto S, que é o Scale Tool. Com o Shift apertado, eu fecho nas laterais, fecho na parte superior. E essa parte do centro dele eu vou deixar ele mais escuro para simular a boca do tubo. Ok? Seleciono todos os elementos, R, e vou rotacionar. Muito bem. Agora o procedimento é atribuir justamente o preenchimento gradiente na minha figura geométrica. Para eu encontrar o preenchimento gradiente, o meu já estava aberto, mas eu vou mostrar para vocês. Fica em Window e tem uma opção chamada Gradient, aqui em cima. Gradient, então selecionei, vou simplesmente arrastar o preenchimento gradiente para ele. Eu estava trabalhando com uma cor azul, mas como eu te falei, eu vou trabalhar com Grayscale, então eu quero que isto aqui, esta cor, ela tenha um tom escuro, preto, e esta cor também ela tem um tom diferente, um tom de cinza. Só que existe uma questão, o meu gradiente aqui, ele está no sentido horizontal. Eu quero que o gradiente ele tenha o sentido vertical para justamente dar a sensação de forma, né? Dar essa sensação de cilindro para esse tubo que eu estou fazendo. Então, na própria paleta aqui do Gradient, eu tenho uma opção de angulação, então eu mudo esta opção para 90 graus. E repara que a parte mais escura está embaixo, a parte mais clara está em cima. Se você quiser, você pode reverter. Aqui ó, tem o Reverse Gradient, então quando você clica, você reverte o gradiente. E você tem um slider que é bem intuitivo, aqui na parte inferior, onde você consegue modificar as suas cores. Então eu quero, por exemplo, que onde está claro, que está na parte de cima, fique um pouco mais escuro. E embaixo já está totalmente escuro. A figura ficou totalmente sólida, mas não é essa a ideia. A ideia é colocar um efeito de luminosidade para que ele se traduza isso como uma forma tridimensional. Esse é o objetivo do gradiente. Então, como é que eu faço para adicionar uma cor no gradiente? Em qualquer local dele, basta você dar um clique com o mouse. Então, cliquei com o mouse aqui. Vou mudar aqui minha cor para Grayscale. E este ponto, esta cor que está selecionada, eu vou reduzir o brilho dela para uma cor mais clara. Legal? E aí o que acontece? Eu tenho uma figura geométrica, que é um tubo, agora eu consigo começar a visualizar tridimensionalidade, mas eu posso, por exemplo, adicionar cores adicionais ou tons adicionais
para que a cor ou para que essa figura geométrica ela fique mais próxima, né, mais semelhante ao real. Então, para eu adicionar a cor, basta você vir no slider e dar um cliquezinho. Então, cliquei aqui, fiz um ponto adicional, vou mudar para o Grayscale e adiciono um tom, deixo um tom um pouquinho mais escuro, posso fazer a mesma coisa do outro lado. E repara que na parte superior aqui do meu Gradient Slider eu tenho esses sliders individuais, menorzinhos. Eles fazem com que a transição entre um tom e o outro fique mais suave ou mais marcada. Por exemplo, se eu pegar esse slider que está entre o branco, que está no meio, e essa cor mais clara, e trouxer ele bem próximo, mais escura, perdão, e trouxer ele bem próximo, o que vai acontecer? O branco ele vai terminar bem junto do tom que está ao lado dele. Então, é interessante que você faça um ajuste fino da posição dessas cores no momento em que você estiver aplicando o seu preenchimento gradiente, para que você tenha um resultado interessante no momento em que você estiver produzindo a sua figura com característica tridimensional, né? Então, vou deixar ele mais aqui, posso talvez até escurecer um pouquinho mais esse tom. E a mesma coisa em cima, talvez clarear um pouquinho mais. E modificar um pouquinho essa transição. Trazer esse gradiente um pouquinho para cá e deixá-lo um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais escuro, talvez. E para eu finalizar o exercício, este exercício de gradiente linear, como foi feito, como foi proposto, eu posso vir aqui com a ferramenta de retângulo, criar um retângulo na parte de baixo dele, vou modificar para RGB a cor e vou querer que ele seja totalmente preto, não quero que ele tenha essa marcação de gradiente, vou deixá-lo preto e botão direito, Arrange, Send to Back, então envie ele para baixo e a minha figura tridimensional está aí. Então essa foi a forma de se aplicar o preenchimento gradiente utilizando um vetor aqui no Illustrator. Naturalmente, o que eu estou mostrando para vocês é a dinâmica da ferramenta. Como que você vai aplicar isso no seu dia a dia, de acordo com o briefing, de acordo com o seu projeto, é contigo. Tá? É basicamente essa forma. Essa é uma forma da gente trabalhar com o gradiente. Estamos trabalhando com um gradiente linear. Então, você viu aqui as principais maneiras, né, de você trabalhar, tanto com a localização do gradiente. Nesse caso específico, a gente está trabalhando só com escala de tons de cinza, então como que você deixa uma cor mais escura, ou mais forte, ou mais fraca, né? E de que maneira você cria cores, né? Então, se eu quiser um tom adicional, basta você dar um clique ao lado dele e você obtém tons mais claros ou mais escuros de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você quer. Então, esse é o gradiente linear. Vamos agora para o próximo gradiente. Não precisa ser exatamente igual ao exercício, tá? Que eu trouxe de exemplo para vocês. A gente vai fazer o gradiente radial, que, como o próprio nome diz, ele tem como característica uma distribuição de degradê, um gradiente, porém não linear. Para a gente obter um resultado melhor do gradiente radial, a melhor estratégia é trabalharmos com uma figura arredondada. Então, a ferramenta de círculo ou a Ellipse Tool, vou abrir um círculo. Para você abrir um círculo perfeito no Illustrator, basta você trazer ele com o Shift apertado. Vou mudar meu slider para RGB e vou eleger uma cor que vai ser a minha cor de base para eu fazer esse exercício. Então, eu quero que ele seja um magenta, como está aqui. Ok? Então, tenho a minha cor aplicada. Vamos agora aproveitar e vamos verificar como que eu posso trabalhar com o gradiente
radial. O gradiente radial, com a figura selecionada, você seleciona o gradiente radial, que é a segunda opção, que está aqui na parte superior. Eu já tinha elegido a cor, esse tom de magenta. Para eu copiar a cor exatamente igual ao tom que eu quero, com a cor selecionada no slider aqui do gradiente, basta você dar um clique ao lado dela, você copiou a mesma cor. Vou excluir esse tom que estava aqui, eram dois tons diferentes, eu deixei os dois tons no tom por igual. E agora nós vamos utilizar aquele recurso, aquele comando que eu comentei com vocês ainda há pouco, que é da matiz brilho e saturação. Então, o que eu faço? Modifico aqui para HSB. E para eu deixar o tom mais claro, no caso do preenchimento, neste exemplo, do preenchimento radial, o que eu vou fazer? Selecionei a cor aqui no meu gradiente, venho na minha saturação e vou reduzindo. Repara que no ponto central dela, o que aconteceu? Diminuiu a saturação e eu fiquei com um ponto de luz bem na parte central da minha imagem. Até aí tudo bem. Só que o exercício, o que acontece? O exercício ele mostra que o ponto de luz ele está em outra posição, né? Então o ponto de luz ele não está central como ele está aqui. Ele está um ponto de luz deslocado em outra posição. Como é que eu faço para deslocar o ponto de luz em outra posição? Aqui na sua paleta de controles existe uma ferramenta chamada Gradient Tool. Então você vai selecionar o Gradient Tool, clica fora da figura, abre a Gradient Tool. E repara que na hora que você abre a Gradient Tool, ele abre como se fosse essa linhazinha branca. Então você vai clicar em cima da linha branca, trazê-la para dentro da figura, e essa linha branca é que justamente te posiciona onde o gradiente começa, né? Então está aqui, esse círculo que está em volta, ele define justamente o tamanho do meu gradiente. Então eu posso, por exemplo, clicar nesse ponto e ampliar o meu gradiente ou reduzir o meu gradiente de acordo com a minha necessidade. Assim como nós fizemos no gradiente linear, eu posso, por exemplo, clicar aqui no meu slider do gradiente e falar assim, olha, esse último ponto que está aqui, lembrando que nós estamos trabalhando com matiz, brilho e saturação, eu quero com um brilho um pouco menor, que eu quero ele mais escuro, comparativamente com o que está aqui. E eu posso fazer um ajuste fino de onde as cores vão acontecer. Talvez ele tenha ficado muito marcado, muito escuro, eu posso voltar nele, deixá-lo um pouquinho mais claro, diminuindo o brilho, né? Aumentando um pouquinho a saturação, e eu tenho um resultado. Ah, mas eu não gostei do brilho aqui nessa posição. O que eu faço? Volto na minha ferramenta de gradiente, primeiro seleciono com a ferramenta de seta preta, volto no gradiente e aí seleciono o gradiente com a posição que eu quero, ajusto e coloco aqui. Muito bem. E finalmente, a última parte desse exercício é fazer um fundo para ele. Esse fundo ele vai marcar inclusive uma sombra própria para essa esfera que foi feita. Então venho na minha ferramenta de retângulo, abro um retângulo por debaixo do círculo que eu fiz, vou selecionar uma cor azul para esse retângulo, um azul um pouquinho mais escuro. Jogo esse retângulo para baixo, botão direito, enviar para baixo. E aí o que eu vou fazer? Para eu fazer a sombra para essa esfera, eu venho na minha ferramenta de elipse, faço uma elipse abaixo da elipse. Repare que eu estou utilizando o mesmo tom de azul do fundo. É isso mesmo, está correto. E aí o que eu vou fazer? A elipse que eu desenhei, eu vou clicar nela, botão direito, jogar para cima, Bring to Front, seleciono a elipse que eu desenhei, e repara que aqui na minha paleta de gradiente, o meu azul que eu usei para o fundo, ele já aparece. Eu vou arrastar ele para cá, arrastei, vou eliminar os magentas, ó, e vou clicar com o botão ao lado dele e vou criar dois tons de azul. Vou eliminar esse branco daqui e aí vou trazer ele para cá.
Agora, a grande questão é a seguinte, eu preciso fazer uma sombra própria. A sombra própria ela tem como característica ficar um pouco mais escuro, né, próximo do elemento. Então, o que eu faço? Nesse tom desse azul, utilizando aquele recurso do HSB, né, do matiz, brilho e saturação, eu vou diminuir o brilho, ó, ele vai escurecendo. E o que acontece? Eu começo a marcar a minha sombra. Só que tem dois problemas aqui. O primeiro deles é que a sombra está assumindo a forma da elipse que eu desenhei e ele não está, aqui o final não está ficando bom justamente porque tem cor. Então nós vamos fazer duas coisas aqui. A primeira delas é que esse último tom do gradiente, repara aqui que na minha paleta de gradiente tem uma opção chamada opacity, que é opacidade. Eu vou zerar a opacidade. Então eu resolvi parcialmente o problema. Por quê? Porque o escuro continua, mas eu tenho a marcação ainda da elipse. Então clico na elipse, vou na minha ferramenta de gradiente, seleciono a ferramenta de gradiente e na hora que eu estou com a minha elipse selecionada, repara que eu tenho uma setinha preta, esta daqui, ó. Na verdade, esta daqui. Na hora que eu vou com o mouse por cima dela, o meu mouse ele muda, ele aparece um círculozinho pequenininho. Então eu vou clicar, reduzo, vou diminuindo, 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 até que, o que acontece? Eu ajusto o meu gradiente de modo que ele se torne uma sombra mais adequada. Se ficou muito pequeno, você pode voltar na ferramenta de gradiente, ampliar um pouquinho, você pode até aumentar um pouquinho o tamanho, se for o caso, reduzir um pouquinho a altura, e você tem um gradiente ou uma sombra própria interessante. Ok? Então, basicamente essa é a ideia. Aqui a sombra estava um pouco maior, você pode aumentar um pouco o tamanho da sua figura, se for o caso, com S, para você obter um resultado ainda melhor e você consegue um resultado bacana. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente foram essas duas ideias, trabalhar com o gradiente linear, para a gente fazer um preenchimento que dê volume, e o gradiente radial, da mesma forma, para dar um volume. Não importa que não fique exatamente igual, mas o que me importa nesse momento é que você entenda como utilizar a ferramenta. E finalmente, vamos para a nossa espada, que é o exercício da aula de número 6. Essa espada ele é um vetor relativamente simples, mas ele tem algumas características aí que são importantes e que valem a pena a gente observar. Para fazer o vetor dessa espada, eu me baseei numa ideia de uma imagem pré-feita, né, uma imagem pré-determinada, mas ela não é exatamente a mesma imagem, né? Ela foi utilizada só para ter ideia de proporção de elementos. Então, criei uma nova prancheta, estou com a minha imagem aqui. Então, primeiro procedimento, a gente vai desenvolver o desenho dessa espada a partir de formas básicas do desenho. Então, para fazer a lâmina, eu vou utilizar um retângulo para fazer o cabo também, enfim, nós vamos utilizar a forma básica do desenho, mas para a gente não ficar com uma aula muito comprida, eu vou dividir num outro tópico. Nós já estamos com quase 19 minutos nessa aula, então na sequência eu mostro para vocês como se faz a espada para não ficar muito cansativo. Beleza? Até já!